Olá, amigos, irmãos. Hoje vamos ler e estudar o capítulo 3. Continua a explanação do nosso querido, amado André Luiz. O título é O Sublime Visitante. Interessante, né? Que para fazer uma tarefa como essa que o André Luiz vai fazer, quanto preparo, né? Ouvindo palestras, orando, meditando, né? Como eles se dedicam e se preparam para vir, né, na crosta fazer essa tarefa sublime. Vamos começar a leitura então. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tornando-nos à dianteira, o instrutor estacou, à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-á falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles. Dignam-se ignorarmos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Olha só, né? Um mentor trazendo, né, essa explanação e não olhando as dificuldades de cada um, se entregando ao trabalho, né, ainda explicando, né, por que nessa forma. Vamos lá. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prende à esfera da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito, à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade a respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Olha só essa questão, né? Como eles têm que estar muito ligados, né? Porque ainda trazem, né, o passado muito vivo dentro deles, como nós trazemos, né, mas amados, as nossas outras vidas, até dessa, nosso passado, né? Quantas coisas nós temos arquivado, né, no nosso perispírito, que de vez em quando vem à tona e a gente às vezes se deixa levar, né, por esses pensamentos, até em situações que nós poderíamos estar vibrando no positivo, né? Vibrando com eles, os nossos mentores. Vamos prosseguir. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, para nós, que lhe sentimos a sinceridade profunda e o estranhado amor às coisas santas. Olha só. Eles mesmos, né, estavam sentindo, né, até a emoção de
sentir a presença daquela entidade, né? Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Interessante, né? Destinado à nossa preparação mental. Quer dizer, eles também se preparam, né? Até para ouvir uma palestra, uma preparação, uma prece, eles têm que estar preparados, né? Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se contará de paisagem simbólica em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Após ligeira pausa, concluía: este é o quadro que oferecemos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. A imaginação nos leva, né, a alta mentalidade, assim, de coisas boas, né? Quando a gente se entrega de verdade, como ele nesse trabalho, que é um trabalho rigoroso que ele está fazendo, né? Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei, ó maravilha! Jazia o gabinete fundamente transbordado, águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor célere retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai o vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes aí 15 minutos para terminar a obra. Vejam bem, eles, né, que já têm conhecimento dessa beleza, né, que é o mundo espiritual, como entidades que já são mais superiores, né, meus amados, não tiveram ainda condição de manter aquele pensamento firme, né, que o instrutor teve que tomar, né, a firmeza com eles. Vamos lá. Entendemos sem maiores explicações o que ele desejava dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem.
Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do meu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. Ele próprio se emocionou devido, né, a esse trabalho que ele estava ali, né, imaginando aquele lago maravilhoso, aquela árvore frondosa que ele tinha que manter no pensamento, né? Aí vamos lá. O desenho vivo de gramíneas que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosótis silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobrira-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura, completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Que coisa maravilhosa, né? O que o pensamento pode fazer, né? É aquilo que no capítulo 2 nós comentamos, como que o pensamento cria, né? Por isso nós temos que estar firmes com o pensamento elevado, né? Olha que trabalho lindo com o nosso irmão André Luiz. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária, algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza. Agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu amigo, do meu antigo lar, ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito, enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para desendar-lhe as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejosos de reuni-lo ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair, bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Vejam bem, né? O que acontece quando o nosso pensamento voa. Até assim, né? Quando a gente está num trabalho espiritual, acontece. Às vezes estamos numa palestra e de repente o nosso pensamento vai lá na nossa casa, né? Como ele aqui está relatando. Ele já, um espírito de conhecimento, acontece isso, né? Imagina nós, né? Como temos que fazer força para ficar firmes, ligados naquele momento que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo, que a gente está assimilando, né? Vamos aqui.
Arremessei para muito longe de mim toda ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores da tua inspiração celeste para essa casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservastes. Faz vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança, sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente, mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando bem. Reparte com eles, humildes, representantes da tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que se satisfaçam sem desesperação e sem desânimo os deveres fraternais que lhe cabem, ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Que coisa bonita essa prece! Calou-se o orientador do santuário e dentre da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que reduzido o sol surgiria à nossa vista sobre a nesga do céu, do quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualista, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nibado de luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cintura. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclepios, sê conosco. A entidade superou chegando a eles, mas vejo, meus amados, todo o preparo para chegar até aqui e receber essa visita maravilhosa. Vamos prosseguir. O emissário em voz clara e sedutora desejou-nos a paz do Cristo e em seguida dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência.
Ouvimos-los sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordávamos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio, jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ao abençoar-nos ao término da maravilhosa locução, irradiava-se de sua destra muito alva pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo, num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Sembrônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo experimento perseguições declaradas e tolero um sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através de maldades sem conto. Inegavelmente, não cede ante os fantasmas da sombra, imobilizo as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação de nossas amigas, testemunho na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, o consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhe o ânimo em longa batalha, de alma voltada para o vosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia, de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que coisa bonita! E isso que essa irmã relatou aqui, muitos aqui na Terra passam por isso. Alguns espíritas como nós, né, a família não é espírita e fazem cobranças, né? E até os que são espíritas cobram algumas vezes, né? Ah, tu tá indo demais na casa espírita. Ah, tu tá exagerando no trabalho.
E eu já ouvi até pessoas dizerem para mim, o que tu faz lá? Tu ganha alguma coisa? Claro que a gente ganha, né? Ganha amor, ganha vivência, ganha conhecimento, né? E essa parte do evangelho que nosso irmão colocou aqui está bem clara. São coisas do passado ainda que estão perto de nós. São irmãos também que às vezes são instrumentos, né, de nos tocar para ver como é que está, né, a nossa fé, a nossa força. Vamos prosseguir. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. Verdade. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente, compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal condensava a explicação que somente seriam razoáveis em compactos discursos. Ao meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava extensão de perguntas de nosso lado, mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou. Vem mais lição aí, vamos lá. Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres, junto dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam tempo estudando o meio de fazer valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticas impiedosas, não apenas uns aos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúne-se metodicamente e nos chama a cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? Ai, irmãos, esse trecho aqui bate no coração, né? A gente fica meditando um pouquinho sobre isso, né? E algumas vezes caímos nessas questões. Mas vamos lá ao mensageiro. O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Que resposta, né? Essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo é maravilhosa. Aliás, todas as 14 cartas dele, né, que estão no Novo Testamento, são lindíssimas para a gente estudar. Mas essa aqui toca, né? Vou até repetir. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade,
a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência, quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Que lindo, né? Que coisa bem bonita. Esse capítulo está assim sendo de uma explanação maravilhosa. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, essa é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros. Meu Deus! E a gente esquece esse segundo mandamento, né? Que Cristo reforçou tanto na sua boa nova, no seu evangelho, né? Vamos lá. Algo confundida, Luciano observou reverente: compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. E é verdade. Muitas vezes não nos damos contas. E às vezes abrimos o evangelho e achamos que aquela parte não quer dizer nada para nós, né? Deixamos passar aquela lição e até achamos que o nosso evangelho já está viciado, né? É verdade, sim. A gente abre, e às vezes abre quantas vezes na mesma lição e a gente se pergunta, mas de novo, né? Mas não parou, né? Para meditar um pouquinho naquilo ali que os mentores estão dizendo para cada um, né? Que recebe aquela mensagem. Vamos prosseguir a leitura. Faz-se de novo extrema quietude na câmara. Talvez nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. E é bem assim quando a gente quer alguma coisa, né, achar que vai resolver, a gente fica bem assim como está falando aqui, né, nesse livro. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção, notando que Sembrônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade. Cornélio inquiriu de Asclépios, como se fora mero aprendiz: que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? Lá vem lição de novo. O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou um novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
regozijai-vos sempre. E é isso aí. É isso que nós precisamos fazer sempre, né? E em seguida falou Jovial: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerado irmão. Essa lição também, né, toca-nos lá profundamente o nosso espírito. Mas vamos prosseguir. Decorrer um minuto sem que os demais utilizassem a palavra, fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão divina nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou o carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham a postos retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive, com a permissão de Jerônimo e liderado companheiros de tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo. Acerquei-me de Cornélio e despejei-lhes aos ouvidos grandes cópias de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou: pertence às Clépios, a comunidade redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Ai, meu Deus, piedade fraternal. Imagina nós aqui, né? Eles devem olhar para nós e dizer: ai, coitadinhos. Será? Não, nós temos grandes mentores também que nos ajudam, né? Que nos levantam, que nos mostram o caminho, né? É só a gente se ligar um pouquinho, se conectar, né? Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios, a fim de conhecer a grandeza e sublimidade? Perguntei. Ai, essa pergunta é meio infantil, né, do André, né? Olha só, olha a pergunta e olha a resposta. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta, que nos servem de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos
respectivos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos da vida do nosso planeta, do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclepius, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalo de 5 a 8 séculos entre as encarnações. Oh, meu Deus! Exclamei. Como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado. Seja esse o mais grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha indignidade e considerou: de modo algum. Asclepius relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta. Funcionando, embora em círculos mais altos de vida, compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por suas vezes, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com o que sustentam a constelação de Hércules, e a cuja família pertence. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-se no sistema galáxico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe na criação divina, uma nesga do universo. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no santuário da bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, despedindo-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. Que lindo esse capítulo! Como veio trazendo, tanta emoção e tanto esclarecimento. Mas vamos seguir a nossa caminhada de espírito imortal. Um dia chegaremos lá, seremos anjos. Tudo de bom.